Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciando o nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que a paz possa chegar até os seus lares, até os seus corações, a sua família, e que Jesus possa abençoar a todos. Vamos iniciando com uma oração de Francisco Cândido Xavier, que chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Francisco Cândido Xavier. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho, que está nos bem-aventurados, os que são misericordiosos, que fala sobre a indulgência. E aqui fala: espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os, para que só dela sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los, mas uma desculpa plausível, séria, nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade, a ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Ela não faz observações chocantes, nem traz repressões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós que censurais, não fizestes o que repreendes. Que sois melhores que o culpado. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações? Quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos?
Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anatema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Então, isso foi escrito por José, um espírito protetor da França de 1863. Então, a indulgência, né? Será que nós já sabemos ser indulgentes? Infelizmente, quase sempre nós somos ainda mais maledicentes, mais queremos mais observar o erro do outro do que os nossos, né? Então, nós deixamos de praticar a caridade uns com os outros por ficarmos apontando os erros dos outros e muitas vezes esquecendo de olhar para as nossas atitudes. Infelizmente, ainda temos muito a melhorar. Mas, como diz aqui nesta passagem, nunca é tarde, né, para a gente corrigir os nossos atos, as nossas dificuldades. Basta a gente parar um pouquinho, começar a observar de que forma estamos fazendo as coisas, de que forma estamos olhando para o outro, olhando para as dificuldades do outro. Então, dessa forma, estaremos contribuindo não só para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, mas também para a vida do outro. Porque se Deus, né, que vê todas as coisas, Ele nos dá todos os dias uma nova oportunidade para nós nos corrigirmos, né? Porque o que às vezes a gente não conseguiu fazer tão bem ontem, hoje nós podemos estar mais aptos e talvez com mais consciência daquilo que nós erramos no dia de ontem. Então é por isso que Deus dá o tempo para cada um. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua oportunidade. Então precisamos observar todas essas coisas e começarmos a olhar mais para dentro de nós, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente não critica o outro na fala, mas a gente está olhando e criticando com o nosso olhar. Então isso também é uma forma de que ainda temos muito a melhorar. Não adianta a gente deixar de falar e continuar fazendo as nossas críticas com o nosso olhar. E muitas vezes a gente coloca um olhar de desdém nas atitudes do outro. Então, todas essas coisas estão dentro do nosso coração. Então, a gente tem que começar limpando os nossos sentimentos dentro do nosso coração, para que nós possamos externar todos esses sentimentos que vai melhorando a cada dia. Então, através dessa limpeza interna, né? Porque não tem como a gente fazer uma limpeza se a gente não observa se está sujo, né? Então, vamos observar o que está sujo dentro de nós, dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, e começar a fazer essa limpeza, olhar os valores do outro, né? Observar
o que a outra pessoa tem de bom para nos oferecer. E a gente procurar ser indulgente quando a pessoa ainda está cometendo os seus erros, as suas dificuldades. Porque, na verdade, Deus olha para os nossos erros como dificuldades. Porque Ele sabe que nós somos ignorantes ainda somos muito infantil espiritualmente. Precisamos ainda amadurecer mais. Só que esse amadurecimento depende de nós. Mas como Ele sabe que somos assim, Ele nos dá sempre uma nova oportunidade. Assim como um pai, uma mãe, dá uma oportunidade para o seu filho que está em crescimento. Ele sabe que mais dias, menos dias, esse filho vai amadurecer, ele vai crescer. É lógico que Deus espera que a gente aprenda através do seu convite, que Jesus está sempre nos convidando, através do seu amor. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe o pior caminho, a gente deixa para a gente amadurecer através da dor, da dificuldade. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor no dia de hoje, observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e, principalmente, observar como estamos tratando o nosso próximo. É difícil, mas não é impossível. Então, a gente, se ligando com Deus, com Jesus, a gente vai chegar no objetivo, que é a nossa melhoria espiritual. Que Jesus abençoe a todos e que todos tenham um bom dia. Obrigada.